Item 8, último da pauta, terminativo. Projeto de lei do Senado número 309 de 2012, terminativo, altera a lei 12.213 de 20 de janeiro de 2010 para autorizar a pessoa física a realizar doações aos fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional do idoso, diretamente em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda. Autoria senador Paulo Paim, relatoria senador Fernando Bezerra. Relatório pela aprovação do projeto com 2 emendas que apresenta. A matéria foi apreciada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa com parecer favorável. Lembro que o projeto é terminativo e exige quórum qualificado. Com a palavra o relator, senador Fernando Bezerra. Como, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como já bem analisado pelo senador Pedro Tax no relatório anterior apresentado nesta comissão, do qual nos valemos, a matéria apresentada refere-se à concessão de incentivos fiscais relativo ao imposto sobre a renda, cuja competência para disciplinar é da União, a teor do artigo 153 da Constituição Federal. Desse modo, lei federal pode regular o assunto. No que se refere à iniciativa, o objeto da proposta não se encontra entre aqueles reservados, de maneira que qualquer membro do Congresso Nacional pode apresentar proposição relativa ao tema. Em relação aos demais aspectos formais, a espécie normativa proposta é compatível com o texto constitucional e o projeto atende à exigência de lei para a concessão de incentivos fiscais, conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Foram também observadas as normas de técnica legislativa apropriadas, porque seguidas as disposições da Lei Complementar número 95. As únicas ressalvas com as quais concordamos com o relatório previamente apresentado nessa comissão refere-se a pequenos ajustes redacionais. A minuta do projeto de lei, seu artigo 2º-A, estabelece a aplicabilidade para o exercício 2013. Contudo, a declaração relativa ao exercício já foi entregue. Sugere-se, portanto, a modificação na forma da emenda apresentada ao final. O outro ajuste é para sanar uma contradição. O artigo 4º-A proposto pelo PLS faz referência à necessidade de se aplicar as disposições dos artigos 260C a 260L da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aos incentivos fiscais referidos na Lei 12.213 de 2010, o que incluirá o incentivo previsto no PLS 309 de 2012. No entanto, o artigo 260C do ECA dispõe que as doações podem ser efetuadas em espécies ou bens, ao passo que o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 2º-A, que o PLS pretende acrescer à Lei número 12.213 de 2010, limita a dedução às doações em dinheiros. Sugere-se, desse modo, a exclusão da referência à expressão incentivos fiscais referidos nessa lei e a inclusão da expressão no que couber, na forma da emenda ora apresentada. Superada a análise formal da proposição, passa-se ao exame do seu conteúdo, que se encontra na competência dessa comissão na forma do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. No mérito, não há qualquer reparo, haja vista ser necessário conferir tratamento isonômico às doações realizadas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, que já podem ser abatidas diretamente do imposto devido no momento da apresentação da declaração de ajuste anual. No regime atualmente em vigor, em relação aos fundos que tutelam os idosos, somente é autorizada a dedução realizada no ano anterior à apresentação da declaração do ajuste. Se aprovada a proposta, ainda que a doação seja realizada no mesmo ano em que é apresentada a declaração, o contribuinte poderá deduzir os valores. A forma como a dedução poderá ser realizada aumenta os valores destinados aos fundos, pois o contribuinte, no instante em que realiza a doação, já terá conhecimento do montante do imposto efetivamente devido. É como se o cidadão retirasse o dinheiro que seria destinado à Receita Federal e o destinasse diretamente aos fundos. Uma medida democrática, visto que o indivíduo escolhe diretamente onde deseja que seu tributo seja aplicado. Ademais, o benefício social gerado pela medida será muito mais relevante do que a eventual diminuição de recursos da União, pois o projeto prevê a manutenção dos limites atualmente em vigor para o abatimento do imposto. Plenamente justificada a alteração
aprovação legislativa para que sejam garantidas a isonomia e a adequada destinação de recursos imprescindíveis ao atendimento de parcela tão carente da nossa população, que é a população idosa, senhor presidente. Portanto, o nosso voto é pela aprovação do PLS número 309 de 2012, com as emendas a seguir apresentadas, senhor presidente. A matéria está em discussão. O senador Tasso não vai falar novamente do TCU, né? Senador Tasso. Presidente, o senador Ricardo Ferraz é um homem de boa fé. Ele acredita firmemente que terça-feira que vem os nossos convocados estarão aqui. Não, eu acredito porque eu não posso acreditar que o senador Delcídio vá nos desmoralizar coletivamente. À medida em que uma convocação dessa comissão precisa ser respeitada, senão abre precedente para que outras autoridades possam também... O presidente da comissão está sofrendo bullying do senador. Não, mas aí o pessoal está achando que Vossa Excelência é bullying, homem de pouca fé. Por isso que o Tasso está dizendo que Ricardo é de muita fé, e Vossa Excelência é bullying, de pouca fé. Está botando pouca fé nessa reunião. Estou sofrendo bullying. Bom, a matéria está em discussão. Eu tenho outro requerimento que eu já fiz. Eu vou votar. Vamos encerrar a discussão, senador? Não. Eu tenho que dizer que está prejudicada a votação, o relatório do senador Fernando Bezerra. Ele está votando em causa própria. Em causa própria. Então, fica prejudicado. Mas mesmo assim, vou votar com ele. Mas eu tenho outro requerimento que foi feito aqui e que Vossa Excelência ainda não me respondeu, que é saber o quanto de, entre incentivos, deduções e isenções de imposto nós já votamos aqui desde o início do ano. Nós levantamos já, senador Tasso, eu apresento esse número, mas eu também estava muito preocupado achando que era um número assustador e me surpreendi porque os números não são tão elevados, não. Mas vou apresentar isso. É importante, porque 90%... Até para a gente entender bem o que nós estamos aprovando aqui. Porque aos poucos nós vamos chegando numa situação preocupante. Na próxima terça-feira também? Só queria deixar claro... Isso aí eu vou mandar já diretamente. Só queria deixar claro que essa iniciativa do senador Paulo Paim não amplia o abatimento do imposto de renda. Mantém o limite do abatimento do imposto de renda. Apenas confere isonomia ao fundo destinado à população idosa, o mesmo tratamento que nós temos para a criança e do adolescente. Portanto, é uma iniciativa democrática, voltada e mirando a população idosa do nosso país. Não tendo mais alguém que queira discutir, eu vou colocar em votação o projeto, ressalvadas as emendas. Quem vota com o relator, vota sim ao projeto. Está aberta a votação aos senadores e senadoras. A votação pelos computadores. Para proceder à votação eletrônica, basta os senadores digitarem o código de 7 dígitos usado no plenário. Foi a primeira votação, presidente. Muito bem. É uma craque. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Agripino Maia. Senhor presidente, enquanto se processa a votação, eu queria fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Eu sou o relator do item 2 da pauta. Essa matéria de autoria do senador Pedro Tax. Objetivo: estabelecer prazo para cumprimento e punição para descumprimento de ordem judicial de quebra de sigilo bancário pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras, conforme disposto no artigo 1º do PLS. O artigo 2º trata de cláusula de vigência. Eu estou informado, o relatório está distribuído, estou informado de que há uma intenção de membros da comissão de pedirem vistas com vistas a preocupações do Banco Central. Antes de ler o relatório, ou ao invés de ler o relatório e vê-lo submetido a um pedido de vistas, Vossa Excelência sabe que eu sou homem de diálogo e de ouvir as pessoas e procurar entendimento. Eu acho que seria melhor
retirar de pauta, e é o que solicita Vossa Excelência, e ouvir as razões do Banco Central e de quem mais queira ouvir, que não se manifestou até agora, para que eu possa preparar um relatório, se não perfeito, pelo menos um relatório o mais próximo do atendimento do que pretende o senador Pedro Tax e das preocupações que a CVM ou o Banco Central possam ter com relação ao tema quebra de sigilo. Então, eu pediria a Vossa Excelência a retirada de pauta do item 2 para evitar discussões que poderiam demorar mais tempo do que poderemos dispensar, estabelecendo diálogo direto com as partes interessadas e com os senadores que possam ter dúvidas com relação ao relatório que elaborei. É a solicitação que faça a Vossa Excelência. Muito sensata a proposta de Vossa Excelência, senador. Portanto, então, nós vamos retirar de pauta o item 2 e o Banco Central, que está aqui presente, procuraria Vossa Excelência para que fosse apresentado um relatório que efetivamente ouvisse também as ponderações do Banco Central. Portanto, o item 2 da pauta está retirado. Se todos já votaram, o item 8, só o senador Agripino que não votou ainda. Votou. Mais uma vez. Votou? Então vou encerrar a votação. Já votou, já votou. Propõe isso aí. Não. Propõe isso aí que é importante. Não, mas fala também, pede a palavra. É importante, tá? É bom. Não, já vou colocar. Eu tenho que ir para a Comissão da Educação. 14 votos sim, nenhum voto não. Portanto, o relatório do senador Fernando Bezerra está aprovado e ressalvadas as emendas, como eu citei aqui. As emendas, e eu quero consultar aqui o plenário, se nós podemos repetir a votação do projeto para as emendas de 1 e 2 do relator. Dessa maneira, os senadores e senadoras que concordam com essa proposta permaneçam como se encontram para a gente evitar uma votação nominal outra vez. Se todos estiverem de acordo, portanto, os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A comissão aprova o projeto com as emendas de número 1 e 2 da CAI.